seja o eterno todo Criador, aquele que nos ama, aquele que se entregou por nós. Feche os seus olhos, você que está na sua casa, você que está assistindo essa live. Eu quero que você se concentre nesse momento. Se concentre nesse momento. Você tirou esse dia para o Senhor. Você tirou esse momento para o Senhor. Você fez tantas coisas nessa semana, mesmo em casa. Você trabalhou tanto. Você se preocupou tanto com tantas coisas materiais, tantas coisas naturais. E agora é um momento que você precisa se dedicar a Ele. Agora é um momento que você precisa prestar o seu culto a Ele, aonde você estiver. Talvez você está na sua casa, no quarto, na sala, nós não sabemos, mas você sabe onde você está. Preste esse culto a Ele, um culto racional a Ele, um culto com entendimento, um culto especial a Ele. Você não precisa estar aqui, aonde nós estamos no templo, na sua casa mesmo. Você pode erigir um culto ao Senhor juntamente conosco. Você pode fazer isso. Eu sei que muitas vezes é difícil você cultuar a mesma quantidade de tempo na sua casa, igual você cultua num ambiente que foi escolhido para que o nome dele fosse exaltado. Mas você pode fazer isso comigo. O Pai tem uma palavra para você. O Pai tem uma palavra maravilhosa para a sua vida essa noite. Ele quer transformar, Ele quer mudar a sua vida. E mais do que tudo, Ele quer salvar você. Você que já está salvo. Você que já foi salvo, porque você confessou que Jesus Cristo veio em carne. Você que já foi salvo. Então você precisa apenas crer. Você precisa esperar o tempo e aquilo que Ele vai fazer na sua vida e através de você. Você precisa agora, com essa palavra que foi despertada em você, a palavra da salvação. Você tem a palavra que está dentro de você, uma palavra poderosa. Então semeie essa palavra. Jesus Cristo está voltando. E você que foi chamado, você que foi escolhido, você que foi despertado pela palavra de Deus, semeie essa palavra. Semeie essa palavra. Quer tempo, fora de tempo, semeie essa palavra. Porque o Espírito Santo de Deus quer te usar poderosamente. Pai, eu oro pelos enfermos. Eu oro pelos doentes. Eu oro por aqueles, ó Pai, que perderam seus entes queridos. Que o Senhor venha confortar, consolar. Que o Senhor venha, Pai, fazer a Tua obra na vida dessas pessoas. Nós não temos o poder de curar pessoas. Nós não temos o poder de sarar pessoas. Mas o Teu Espírito tem. O Teu Espírito pode curar. O Teu Espírito pode agir. O Teu Espírito pode fluir. O Teu Espírito pode convencer o pecador do pecado. O Teu Espírito pode restaurar as famílias. Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Tua intervenção. Que o Senhor venha intervir agora nesta casa, nesta família. Espírito Santo de Deus, só Tu tens o poder de fazer infinitamente mais tudo que pedimos ou pensamos. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Usa-nos como um instrumento. Usa-nos como Tu queres, para que a palavra chegue a este coração. Senhor, conecte agora. Nós não sabemos se esta live vai ser vista agora ou depois, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor use a palavra que for ministrada hoje para tocar este coração. Mesmo distante, ó Deus, onde quer que ela chegar, onde quer que esta minha voz alcançar, Espírito Santo, que a Tua palavra seja injetada por ela. Que esta palavra, Pai, venha a ser declarada pela minha voz, aonde quer que ela chegar, aonde quer que as redes sociais permitirem.
Espírito Santo de Deus, que esta palavra se cumpra, que essa palavra se cumpra, que essa palavra modifique, transforma, liberte, salve esta pessoa. Espírito Santo, nós pedimos o teu auxílio, nós pedimos a tua ajuda, nós pedimos o teu querer. Ah, como nós te amamos, ah, como nós te queremos. Espírito Santo, obrigado, porque até aqui o Senhor tem sido fiel, generoso, justo para conosco. Te amo, te adoro e te exalto para todo sempre. Amém. Amém, meu amado, amém, minha amada, você que está em casa e aos irmãos que estão trabalhando aqui hoje no templo, quero deixar uma palavra para você. Enquanto isso, você sabe que a estrutura está parada, mas as contas não estão paradas. Então você que sentir no teu espírito de semear a tua semente nesse ministério, você pode depois fazer um depósito na conta que vai aparecer aí na tela do seu computador, seu celular. Você pode fazer isso com amor. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos dessa igreja, que não tem tirado a mão do arado, que não tem tirado a mão de semear a tua semente nesse momento tão difícil, um momento tão complicado que nós estamos vivendo. Mas louvado seja Deus pela fidelidade, pela lealdade que vocês têm para com esse ministério, para com esta casa. Se não fosse vocês, meus irmãos, talvez essas portas já estariam fechadas. Mas glória a Deus pela sua vida, que você tem contribuído, que você tem sido abençoado por esta palavra, pelos pastores que aqui estão. E eu creio que o Papai, na sua grandiosa graça, vai superabundar você, e você vai prosperar muito nesse tempo. Eu abençoo você em nome de Jesus. Amém? Diz a palavra do Senhor, Evangelho segundo Lucas escreveu, no capítulo 19, Evangelho de Lucas, capítulo 19, o versículo 10. Esta frase foi usada por Cristo Jesus, quando ele entrou na casa de Zaqueu, e ali ele o salvou. Zaqueu, você conhece a história, um homem muito rico, um homem judeu, que foi criado pelos credores romanos para extorquir o seu próprio povo, e ele não era bem quisto pelos seus irmãos, pelos seus conterrâneos, pelos seus patriotas, porque ele era um cobrador de imposto, e ficou rico por causa disso. Ele era da turma de frente dos romanos na época, e a Bíblia diz que ele procurou Jesus, subiu numa árvore, numa grande figueira, para ver Jesus. Tinha uma estatura pequena, e Jesus, quando o avista, Jesus fala: hoje eu quero pousar na sua casa, hoje eu quero entrar na sua casa, Zaqueu. Ou seja, chegou o seu tempo, chegou a sua hora, e eu preciso ter uma conversinha contigo. E aí ele vai para a casa de Zaqueu, e quando ele se aproxima de Jesus, a Bíblia fala que Zaqueu, ele fica constrangido com a presença de Jesus. E ele diz: se eu defraudei alguém, que eu seja restituído, que eu restitua 4 vezes mais. Zaqueu, quando estava na presença de Jesus, ninguém falou que ele estava no pecado. Jesus não pregou para ele sobre o pecado. Jesus não falou que ele estava roubando, que ele estava recebendo propina. Jesus não chegou para ele e falou: você é ladrão, Zaqueu, você tem roubado o seu próprio povo. Jesus não falou isso para Zaqueu. Jesus só quis entrar na casa de Zaqueu. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a presença de Jesus na casa de Zaqueu constrangeu Zaqueu de uma tal forma, a ponto dele confessar o pecado. E essa palavra é muito importante. A Bíblia diz que aquele que confessa o pecado, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados. A palavra confessar aqui significa confessar o seu erro, confessar e realmente dizer: eu errei, eu fiz isso, eu sou culpado disso. Confissão não é jogar
culpa nas costas das pessoas. Porque existem pessoas que quando erram, ou quando cometem um delito, um erro, um fracasso, ele sempre vai colocar a culpa na costa de alguém. Aquilo que Adão fez, aquilo que Eva fez lá no Éden. Por quê? Porque não confessaram. E por não confessar, foram expulsos do Éden. Nós precisamos entender que nós precisamos confessar. Confessar significa se declarar culpado. Confessar significa assumir o erro. Confessar significa assumir a culpa. É dizer, eu errei, eu falhei. Você não vai colocar a culpa em pessoas. Sabe por que eu não estou dando certo? Sabe por que eu estou assim? Por causa do fulano, do ciclano, do beltrano? Não. Quando você confessa o seu pecado, você diz, eu fracassei, eu sou culpado disso. Por isso eu preciso do teu perdão. Por isso eu preciso da tua intervenção. Quando você assume a sua culpa, isso chama-se confissão. Quando você assume a sua culpa, e a Bíblia diz que Deus então perdoa os nossos pecados. Se você tentar justificar os seus erros, se você tentar jogar a culpa dos seus erros na costa de pessoas, você não está confessando o seu pecado, você está transferindo a culpa para outro. E você precisa confessar, você precisa assumir a culpa, você precisa assumir que você errou, e então os céus bradarão, e os céus virão em teu favor, para fazer com que você seja salvo. Então Zaqueu, quando estava na presença de Jesus, ele percebeu o que ele estava fazendo de errado, e então ele confessa, dizendo, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele estava dizendo, Senhor, se eu falhei, se eu roubei, então eu quero corrigir esta minha falta. Eu quero corrigir isto. Eu quero de alguma forma suprir essa necessidade. Interessante que nós vivemos hoje numa época aonde quando as pessoas erram umas com as outras, elas pedem perdão somente a Deus e não pedem perdão ao teu próximo. Então nós precisamos entender, e ele diz, se eu defraudei alguém, eu restituo a 4 vezes mais. Então Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Quando ele confessou, quando ele entendeu que ele precisava colocar para fora, restituir pessoas que ele tinha defraudado, que ele tinha machucado, que ele tinha ferido. Então a Bíblia diz que Jesus disse para ele, hoje a salvação entrou nesta casa, hoje você se tornou filho de Abraão, hoje você é um homem da fé, hoje você faz parte da salvação. E aí o versículo 10, que é uma frase muito conhecida, Jesus diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você que está perdido, você que está de uma certa forma desnorteado com a vida, Jesus veio para buscar você, para salvar você. A palavra salvar aqui é sosso, no grego é sosso, que significa colocar você são e salvo, longe do perigo. Significa que Ele quer te salvar e te colocar fora do perigo. Eu quero dizer algo importante aqui para a igreja e para você que está em casa. Muitas pessoas acham que Jesus tem a obrigação ou o compromisso de curar pessoas. Não, Ele não tem. Jesus não tem a obrigação de curar pessoas. Jesus não tem o compromisso, não é uma promessa dele curar pessoas. A promessa dele é salvar o perdido. A promessa dele é buscar e salvar o perdido. Não significa curar. Algumas pessoas ficam chateadas e tristes, principalmente num tempo como este, dizendo, por que o Senhor não curou a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, o meu filho, a minha sogra, o meu sogro? Porque o Senhor não curou? O Senhor é mau, o Senhor não curou, o Senhor Ele não tem o compromisso de curar pessoas, mas Ele pode curar.
Ele pode curar, porque Ele tem compaixão, mas Ele cura por propósito. Ele cura não por a esmo, Ele cura quando há um propósito eterno da parte do Pai. Eu quero dizer algo para você: a cura não é para o cristão, a cura é para o incrédulo. Ele diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Se é criatura é porque ainda não se tornou filho, porque a Bíblia diz que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a criatura recebe a cura, que é um testemunho da divindade. A cura é um testemunho de que Ele é o Messias. Olha o que diz a Bíblia, e eu quero que você entenda o que eu quero dizer essa noite. Isaías capítulo 35, olha o que diz a respeito do Messias. Isaías capítulo 35, olha o versículo 4, diz assim: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Ele vem e vos salvará. Mais uma vez falando de salvação. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. A Bíblia fala que uma das características do Messias era fazer com que os cegos pudessem ver, era fazer com que os surdos pudessem ouvir, era fazer com que os coxos pudessem saltar, era fazer com que os mudos pudessem cantar. Essa era uma das características quando o Messias se manifestasse ao mundo. Então Ele traria esta cura nele para dar testemunho dele, e também para dar testemunho do que a Escritura falou. Então a cura não é a esmo, Ele curou para provar que era o Messias. Ele abriu os olhos dos cegos para provar que Ele era o Messias. Ele abriu o ouvido do surdo para provar que Ele era o Messias. Isso nós encontramos nas Escrituras Sagradas, lá no Evangelho de João. E se você tiver a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo, na verdade Mateus capítulo 11, olha o que diz aqui Mateus capítulo 11, eu quero levar você a essa mensagem. Mateus capítulo 11, versículo 2, olha o que diz a Bíblia: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Eles esperavam o Messias, eles estavam esperando o Messias, só que o Messias precisava se manifestar com algumas curas, segundo predita nas Escrituras Sagradas de Isaías 35. Isaías 35 precisava ser cumprida. Então Jesus, naquele momento, para testemunhar a estas pessoas que Ele era o Messias, então Ele fez o seguinte: e Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Se você olhar esse texto, você vai perceber que João mandou os discípulos porque ele tinha dúvida. Interessante que João, no capítulo 1 de João, no capítulo 1 do Evangelho de João, você percebe que João tinha a convicção que Jesus era o Messias. Se você ler o capítulo 1 inteiro de João, você vai perceber que João ouviu uma voz de Deus dizendo: este é. E João também testificou com os seus olhos que ele era o Filho de Deus. No capítulo 3 de João, você vai ver que João dava testemunho de Jesus. Então ele tinha certeza, ele tinha convicção que Jesus era o Messias.
Só que como Jesus andava na casa de Zaqueu, como Jesus andava na casa de algumas pessoas pecadoras e pecaminosas, a credibilidade da divindade de Jesus foi colocado em xeque. Então o João começa a duvidar se ele era realmente o Filho de Deus, e ele manda os seus discípulos para confirmar. E naquele momento que os discípulos de João vão até Jesus, Jesus fala: mostre a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Então ele começa a curar o cego, os paralíticos, os coxos. Ele começa a fazer essas curas, promover esta cura, para dar testemunho da sua pessoa, para dizer que as escrituras sagradas de Isaías 35 estava correto a respeito dele, e que ele era o Filho de Deus, e que ele era o Messias que havia de vir. Para não deixar nenhuma confusão, para não deixar nenhuma coisa solta, para provar que ele era o Filho de Deus. Como eu estava dizendo, Jesus não veio curar, Jesus veio salvar. Mas em alguns casos ele faz a cura, em alguns casos ele pratica a cura, para testemunhar que ele é Deus. Eu já fui agraciado com uma cura, talvez você também já foi, mas a cura não é para o Filho de Deus, a cura é para as pessoas que duvidam de Deus. A cura é para o incrédulo saber que existe um Deus. Por isso que ele diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Ele está dizendo: pregai o evangelho a quem ainda não é filho, a quem ainda não se tornou filho, e expulsai demônios, curai enfermos. Ele diz sobre isso para o não crente. Agora você que é crente, você não precisa de uma cura para saber que ele é Deus. Você não precisa ver pessoas curadas para poder saber e ter a certeza de que ele é Deus. Você já o tem. Você já o tem. Lembra quando Paulo, e eu quero que você abra comigo também esse texto, um pregador do Evangelho. Se não fosse Paulo, nós não teríamos a maioria do Novo Testamento, porque Paulo é o maior compositor do Novo Testamento. E olha que coisa interessante, se você abrir comigo, eu não sei se é 2 Coríntios capítulo 12, ou 1 Coríntios 12, é isso mesmo, 2 Coríntios capítulo 12, o versículo 7, olha o que diz aqui: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Paulo está dizendo que por 3 vezes ele pediu para que o Senhor removesse esse espinho, e ninguém sabe ao certo o que é esse espinho. Algumas pessoas dizem que talvez seja o problema nos seus olhos, por ter visto aquela luz e ficou sequelas. Outros, porém, disseram que era uma pessoa que ficava incomodando, mas nós não sabemos o certo, o que era esse problema, o que era essa dificuldade que Paulo tinha. Mas a Bíblia diz que ele orou 3 vezes a Deus, dizendo: Senhor, tire isso de mim, afasta isso de mim. Em outras palavras, Senhor, me cure. E uma voz disse: Paulo, eu não vou te curar, a minha graça te basta. Você vai conviver com isso, você vai ter que sofrer dessa forma pelo Evangelho. Eu não vou te curar. Você não é mais menino precisando de cura, você já tem o propósito revelado em você. Então eu não vou fazer os seus caprichos. E é isso que eu quero dizer para você, meu irmão. Às vezes você está numa situação e você percebe: por que Deus não faz algo na minha vida? Por que Deus não me liberta? Por que Deus não me cura? Por que Deus não faz um milagre? Ei, Ele não vai fazer, e se Ele quiser fazer, Ele vai fazer para um propósito maior do que o seu.
Mas uma coisa Ele te diz: a minha graça te basta. A minha graça te basta. É porque é nas fraquezas que o poder se aperfeiçoa. É nas fraquezas, é no momento de dificuldade que o poder vai se aperfeiçoar. Ei, meu irmão, a cura é para o incrédulo perceber que Jesus é o Messias. Apóstolo, então quer dizer que nós não vamos buscar por cura? Você pode orar por cura, mas é a vontade dele que prevalece. Eu e você oramos para que as pessoas curem. Eu e você oramos para que Ele manifeste a cura, mas não é a nossa vontade, é a vontade dEle. Existem muitas famílias que pedem oração nesse momento tão difícil: por favor cure, por favor cure, por favor cure. Ele pode curar, sim, Ele pode curar, Ele tem todo o poder para fazer isso, mas a função e a obrigação dEle não é curar, é salvar. Por isso Ele diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu me lembro de um texto de Lázaro, está lá em João 11, depois você pode ler na sua casa, que fala que Lázaro estava morto, e as irmãs estavam ali chorando com a perda. Tinha mandado mensageiros e avisar Jesus para poder orar por Lázaro antes dele morrer, mas Jesus não apareceu, então elas ficaram frustradas. E depois de Lázaro 4 dias no sepulcro, Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. Mas a Bíblia fala que aquela ressurreição era para a glória de Deus, era para mostrar que Ele era o Messias, que Ele tinha poder sobre a morte. Não é porque Ele queria ressuscitar Lázaro, para provar que Ele era o enviado do Pai, para salvar a humanidade. Então Ele efetua um dos maiores milagres da Bíblia Sagrada, que foi ressuscitar Lázaro. Mas você percebe que logo em seguida, mesmo Lázaro presenciando um milagre tão grande, as pessoas presenciando um milagre tão grande, algumas pessoas queriam matar Lázaro de novo. Então era apenas para mostrar que Ele tinha poder sobre a morte. Ele efetuou aquela ressurreição para mostrar que Ele tinha poder sobre a morte. Era exatamente para isso. Ele curou, Ele restaurou, Ele ressuscitou Lázaro, mas a Bíblia fala que Lázaro morreu de novo. Então você percebe que aquela ressurreição era para provar que Ele tinha poder sobre a morte. Se não houver um propósito maior, a cura não vai acontecer. Mas você precisa entender que Ele não veio para te curar, Ele veio para te salvar. Você crê que Jesus Cristo é o teu Senhor, é o teu Salvador? Aquilo que Ele prometeu para nós não está nesse mundo, está na vida eterna. Então eu e você precisamos ter essa certeza, essa convicção de que Jesus Cristo é o nosso Deus. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Por muito tempo a igreja pregava sobre cura, porque Ele vai te curar, porque Ele quer te curar, tal. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, as pessoas ficaram viciadas em cura, igual um drogado viciado na cocaína ou na maconha. Muitos cristãos ficaram viciados na cura, e achavam que Jesus tem a obrigação de curar pessoas. Ele não tem essa obrigação. O propósito dele é salvar você. O propósito dele é fazer com que você esteja no reino de Deus. O propósito dele é fazer com que você esteja no reino de Deus, que seja eterno. E porque a igreja ministrou sobre isso, e as pessoas são curadas, e quando aconteceu algo assim, as pessoas ficaram com abstinência da cura. Uma terra perfeita para que apareça um Messias falso e mostre a cura para ganhar o coração dessas pessoas. Por isso eu digo, vai ser fácil enganar até mesmo os escolhidos, porque as pessoas estão buscando um Messias apenas por causa da cura, por causa de um milagre, não por causa de quem Ele é, não por causa das Escrituras Sagradas, mas por aquilo que Ele pode fazer. Mas eu e você não adoramos a Deus por aquilo que Ele pode fazer, nós adoramos um Deus por aquilo que Ele é, e Ele é Deus.
E essas pessoas ficaram com uma mensagem dizendo que o nosso Deus, Ele cura todas as coisas. Não, o próprio Jesus, quando estava no tanque de Betesda, Ele curou apenas um homem, e os outros enfermos ficaram lá sem a cura. Você percebe que Jesus, se Ele quisesse curar todas as pessoas, Ele poderia curar todos aqueles homens que estavam ao lado do tanque de Betesda. Eu estou falando do Evangelho de João no capítulo 5, e João não curou muitas pessoas que estavam lá, ele curou apenas um homem que ali estava, para mostrar que ele tinha poder, para mostrar que ele era o Messias. Eu e você não precisamos do sinal da cura, porque nós já sabemos que Ele é o Messias, o enviado de Deus. Mas se Ele quiser, Ele pode te curar. Mas se Ele quiser, Ele pode te sarar, porque Ele tem todo o poder para isso. Deixa eu dizer algo mais para você. Muitos cristãos ficaram viciados na cura, viciados em milagres, viciados nisso, viciados naquilo. E se um tempo houver aonde a cura não se manifesta mais, aonde os prodígios não se manifestam mais, essas pessoas vão ficar na abstinência por alguém ou pela cura. E esse é o maior perigo, porque a Bíblia diz aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e eu quero que você abra comigo por gentileza, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7 e 8, diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que é o Espírito de Deus, ou a igreja, assim como queira saber. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. Preste bem atenção, como vai ser o aparecimento deste ser maligno, deste Messias que o mundo, deste Salvador que o mundo está esperando. Olha o Messias que o mundo está esperando, olha o que ele terá de característica. Versículo 9: o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Está dizendo que quando esse Messias aparecer, ele vai fazer sinais, ele vai fazer poder, trazer poder, ele vai mostrar poder, ele vai mostrar prodígios, e vai enganar os escolhidos. Sabe por quê? Porque os cristãos, muitos deles, ficaram com abstinência de milagres, ficaram com abstinência de sinais. Nós estamos vivendo uma época onde pessoas estão questionando Deus, dizendo: por que Ele não cura? Porque Ele não tem a obrigação de curar. Porque Ele não cura? Porque nós não precisamos da cura para saber que Ele é o Messias. Mas a Bíblia diz que o Messias iníquo, que o homem da perdição se levantará e virá trazer, ele haverá de trazer tudo aquilo que o mundo está precisando. A Bíblia diz que o mundo está numa abstinência de algo. Abstinência de uma economia perfeita, abstinência de um líder perfeito, abstinência de uma cura, de um sinal, de um prodígio. E a Bíblia diz que é um cenário completo para que este homem da iniquidade se manifeste e opere tudo isso. Então aqueles que viviam de cura, aqueles que viviam só de sinais, aqueles que viviam só de prodígios, estes então agora abraçarão a este ser iníquo, porque Ele dará o que eles querem. Eu e você não precisamos de cura, mesmo querendo. A cura não é um sinal para nós que Ele é o Messias, Ele é o Messias e pronto. E por isso eu estou dizendo: Jesus Cristo é o Messias, Jesus Cristo é o Salvador. Independente se Ele curou ou não, independente se Ele fará sinais e prodígios na sua casa ou não, Ele tem poder para tudo isso e já provou nas Escrituras. Mas Ele não é obrigado a fazer isso. Você só precisa saber que Ele é o Messias. Então Ele virá e te salvará,
e te colocará no sozo de Deus, ou seja, fora do perigo. Curve a sua cabeça, por gentileza. Você que ama o Senhor, você que quer receber esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, curve a sua cabeça e diga: Senhor Jesus, me perdoe por ser criança, por querer apenas a cura, por querer apenas os sinais, por querer apenas os prodígios. Eu não preciso disso, eu preciso apenas saber, entender, e isso eu já sei, que Tu és o nosso Deus. Você que ainda não recebeu Jesus, eu quero que você entregue agora a sua vida a Cristo Jesus. Você que ainda não fez essa decisão, confesse o seu pecado. Ele diz: se confessares o teu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar. Confessar é assumir a culpa. Confessar é dizer: eu errei, eu falhei. Confessar é dizer: eu mereço punição, mas eu preciso de Ti. O Senhor está dando essa oportunidade para você essa noite, de você fazer essa decisão por Ele. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Pai, eu oro pelo Stevenson, o irmão do Victor, que está com Covid. Eu oro por tantas outras pessoas, ó Pai. Nós oramos porque nós cremos que o Senhor tem poder para curar, mas também entendemos que o Senhor cura se o Senhor quiser. Por isso nós estamos aqui reunidos nessa noite, para declarar a cura, mas mais do que isso, declarar a salvação. Se você quer ser salvo, você precisa entregar a sua vida a Jesus. Receba-se Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e que o Espírito Santo de Deus venha te convencer deste pecado, e que você volte para Ele, se reconcilie com Ele, porque Ele é fiel e maravilhoso para promover muito mais do que você imagina sobre a sua vida. Eu, como ministro do Evangelho, eu te abençoo. Eu declaro que essa semana seja uma semana vitoriosa para você, seja uma semana gloriosa para você, uma semana abençoada para você, e que Ele, o nosso Deus, venha te salvar do perigo. Quer viver a eternidade? Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Eu faço esse convite para você. Está aí mais uma vez no nosso GC. Você que quer contribuir com esse ministério, você pode fazer isso em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito sejam com todos hoje e para todos sempre. Amém e amém. Fique com Deus.